aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês lembram o que a gente estava estudando em matemática aqui com a professora Neumar? Lembra? Não. Mas olha, nessa aula nós vamos aí trabalhar vários assuntos, tá bom? Mas antes disso, quase que a professora começa a aula e esquece dos avisos, né? Dos lembretes que nós temos, né, que reforçar todo dia. Por quê, professora? Por que todo dia? A professora reforça isso todo dia porque você, né, para você não perder o ano, para você tentar aprender algum conteúdo, não só em matemática, em todas as disciplinas, né? É importante que vocês façam as atividades, tá? Essas atividades são preparadas todas com base nas nossas aulas, tá? Tudo que é passado aqui, a gente coloca lá nos exercícios para vocês, tá bom? São 2 exercícios, acessa o link lá e responda. Se errar, não tem problema. As resoluções, elas estão num link, quando tem a resposta lá, tanto quando você, né, acerta ou erra ali, tem a respostinha lá para você verificar a resolução bem detalhada, tá bom? E você que está aí se perguntando, professora, não tenho acesso no Classroom? Então, corre lá na escola, se não foi ainda, vai lá buscar as atividades, façam elas e não esqueçam de devolver. E olha os prazos, hein? Tem o prazo para entregar. Liga lá na escola, tá bom? E se informa. Belezinha? Vamos continuar com a nossa aula? Então, olha só, na aula anterior nós trabalhamos com potenciação de números racionais. Vocês lembram o que a gente fez? Né? Nós fomos dobrando a folha, né, em partes e colorindo uma parte, né, para a gente tentar identificar, né, chegar ali na potenciação. Né, utilizamos a fração, né? Fomos trabalhando com fração, tá bom? E agora nós vamos continuar com esse assunto, tá bom? Mas vocês lembram lá que a gente trabalhou dobrando as folhinhas? Se não lembram, volta lá depois e assiste, tá bom? Então, olha só, né? Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos continuar, tá bom? Estudando potenciação dos nossos números racionais. Quem são os números racionais mesmo? A fração, né? É um exemplo de número racional. Também temos os decimais, né, gente? Não esqueçam dos decimais, né? Que também lá, quando você vai no mercado, a maioria dos preços dos produtos está lá em forma decimal, com a vírgulazinha, tá bom? Então, vamos começar praticando, porque eu sei que vocês já entendem, né, bastante aí sobre, né, essa parte de potenciação. Então, agora vamos praticar, vamos colocar aí o nosso conhecimento, né, desse conteúdo. Então, olha só. Um notebook, ele está infectado ali por um vírus, tá? E a gente sabe que ele perde a cada hora 1/4, tá? Do que perdeu na hora anterior, tá? Ele perde 1/4 de memória, tá bom? Qual foi a perda de memória de um notebook infectado na 3ª hora? Então, qual que é a ideia, né? Nós temos ali, né, o notebook, ele está infectado com vírus e a cada hora, né? Por exemplo, ele perdeu lá 1/4. Ele vai perdendo 1/4 em relação à hora anterior. Então, isso, né, é um padrão ali que foi estabelecido por esse exercício, não que seja um caso real. Então, mas eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Lembra que a ideia é potenciação, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, tentarem resolver. Eu já retomo aqui para a gente corrigir.
E aí, pessoal, como que vocês pensaram, como que vocês realizaram essa a solução desse probleminha? Mas vamos lá. Então, olha só, né? Já percebeu como podemos identificar a perda da memória na terceira hora? Porque nós sabemos da primeira hora e da segunda hora, né? Não é verdade? Que foi 1/4, depois 1/4. E agora, olha só como que a gente pode fazer. Veja só. Então, eu tenho lá na primeira hora, perdeu 1/4. Em relação à hora anterior, vezes 1/4. Em relação à hora anterior, vezes 1/4. Então, sempre eu vou fazendo o quê? Uma multiplicação, tá? E isso lembra alguma coisa para vocês? Olha, o que eu tenho aqui? 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Quando eu faço essa multiplicação, lembra lá, quando eu estou fazendo uma multiplicação de fração, é aquela multiplicação que você sabe fazer aí em casa. Olha só, 1 vezes 1, né, que até a professora colocou aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 4 vezes 4 vezes, né, 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64, tá bom? Então, na primeira, na segunda e na terceira hora, sempre é 1/4 em relação à anterior, beleza? Então, olha só. Como que a gente pode escrever isso? A gente está falando de potência. Quantas vezes que eu estou repetindo aqui 1/4 nessa multiplicação? Que ela é minha base, né? 1/4 vai ser a base, é o que eu estou multiplicando. 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, eu tenho lá 1/4 elevado a 3, tá bom? Muito bem. Então, né, observe que a potência, né, é a quantidade ali, né, observe aqui que, né, no caso, esse expoente, né, ele é a quantidade de vezes que eu estou multiplicando 1/4. E esse resultado, né, que é 1 sobre 64, é o que, né? A nossa potência, tá bom? Então, né, continuando aqui, qual foi a perda de memória do computador infectado na terceira hora? Né, a perda de memória foi de 1/4 elevado ao cubo, ou elevado a 3, né? Que é 1 sobre 64. Sempre, né, a gente estava fazendo 1/4 em relação à hora anterior, tá bom? Belezinha? Então, veja bem aí. Potência, né, de um número decimal. Para calcular uma potência, né, em que a base é um número decimal, você já trabalhou com número decimal? Vocês já trabalharam com número decimal? A potência de número decimal? Ah, professora, mas aí complicou. Não, é a mesma ideia. Se você sabe multiplicar, né, que a gente já estudou lá atrás, se você sabe multiplicar o número decimal, não tem segredo, não precisa se assustar. Veja aqui com a professora, olha só. Então, para calcular uma potência, né, em que a base é um número decimal, podemos unir o conhecimento de multiplicação de decimais ao conhecimento de cálculo de potência de base natural. Ou seja, multiplicando a base, quantas vezes determina, quem manda quantas vezes eu vou multiplicar é o expoente, tá bom? Vamos fazer um exemplo? Então, olha aqui, veja só. Vamos calcular o valor da potência ali de 0,2, tá? Elevado a 2, elevado ao quadrado, também podemos falar assim. Então, observe, temos que identificar quem que é a nossa base. Base é o 0,2, tá? E o nosso expoente é o 2. Então, quantas vezes que eu vou multiplicar esse número? 0,2 é um número, não se assuste porque tem a vírgula. Às vezes vocês acabam confundindo isso, né? Mas 0,2 é um número qualquer, que nós vamos pegar, a única coisa é que tem a vírgula, né? É um racional. Então, nós vamos multiplicar o 0,2 por quantas vezes? 2 vezes, né? 0,2 vezes 0,2, correto? Então, olha só, fazendo isso aqui, eu tenho 0,2 elevado a 2, ou elevado ao quadrado, também podemos falar assim, que é 0,2 vezes 0,2. Percebeu? Aí, olha a multiplicação com vírgula aqui, 0,2 vezes 0,2. Agora, vamos fazer a continha. Quando a gente está multiplicando, a gente esquece da vírgula, né? Então, vamos lá, 2 vezes 2, 4, né? 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0, porque todo número vezes 0 é 0, tá? Já coloca aqui direto. Agora, vamos somar, né? 4, 0, né? Porque 0 mais 0 é 0 e 0. E por que eu coloquei essa vírgula aqui, será? Né? Porque perceba que na minha multiplicação eu tenho aqui uma casa depois da vírgula e aqui eu tenho uma casa. Somando, eu tenho 2 casas ali no total da minha multiplicação depois da vírgula. Então, vamos lá. 1, 2. Então, é 0,04. Tenho certeza que alguém já colocou aí 0,4 o resultado, né? Eu sei, a professora também já foi aluna e já fez isso. Então, mas só para vocês, né, prestarem bastante atenção, beleza?
Então, olha aqui. Né? Então, a nossa resposta aqui é 0,04, né? Dessa multiplicação. Agora, eu trouxe um quiz aqui para vocês. Ó, acompanhe aí com a professora. Complete com o nome de cada um dos elementos. Então, eu tenho lá 0,3 elevado ao quadrado, que é igual a 0,09, tá bom? Já está resolvido. Mas a ideia é que vocês identifiquem, né? Quem que é o 0,3? Quem que é o 2? E quem que é o 0,09? Para vocês relembrarem aí, tá bom? O nomezinho de cada um, beleza? Então, eu vou dar um tempinho, já retorno aqui para a gente verificar isso. E aí, vocês lembram dos termos? Como que eu chamo cada um deles? Quem que é a base? Quem que é expoente? Quem que é a potência? Então, olha só. Então, vamos lá. Primeiro aqui, a professora colocou a base, né? A base é sempre o número ali que vai ser multiplicado, né? Quem que vai ser multiplicado? É a base, tá? Depois, a gente tem ali o expoente. É importante ter o expoente, porque ele vai indicar quantas vezes que eu vou estar multiplicando a minha base, né? Quantas vezes, tá? Então, eu tenho 2 vezes que eu vou estar multiplicando. Lembrando, muito importante, não é 2 vezes 0,3. É 0,3 vezes 0,3. Tem muita diferença nisso, tá bom? Cuidado. A professora fala que isso é muito comum, a gente acaba confundindo, tá bom? E a potência, que ela é o resultado. É o resultado dessa operação que nós realizamos aqui, tá bom? Então, o meu resultado é a potência, beleza? Então, vamos ver um pouquinho aí das propriedades, né? As propriedades das potências, né, de expoente 1 e de expoente 0 também são válidas para os números da forma decimal. Mas o que isso quer dizer com isso, professora? Quanto que é 3,7 elevado a 1? Você sabe? E quanto que é 1,21 elevado a 1? E 0,9 elevado a 0? E aqui também 2,9999 elevado a 0. Lembra lá quando a gente estudou a potência? Nos números naturais, é a mesma ideia. Então, eu tenho 3,7 elevado a 1, vai ser ele mesmo, não? E também 1,21 elevado a 1 vai ser ele mesmo, 1,21. E todo número ali elevado a 0 é 1. Não importa o número que esteja aqui dentro, se ele é decimal, natural, o que ele for ali, uma fração, ele está elevado a 0, é 1, beleza? Então, olha aqui, a professora colocou os resultados, né, que todo número elevado a 1 é ele mesmo, e todo número ali elevado a 0, né, no caso que nós estamos falando aqui, nesse caso também dos racionais, né, elevado a 0, todo número ali racional elevado a 0 vai ser 1, tá bom? Belezinha? Então, agora é com você, galerinha, veja bem. Calcule o cubo dos números e escreva quanto falta para completar uma unidade, isso mesmo, letra A ali, ó. 0,4 e letra B 0,9. É para calcular para os dois, tá bom? Não é que A ou B é uma resposta correta. É para calcular para 0,4 elevado ao cubo, que é elevado a 3. E 0,9 elevado ao cubo também, tá bom? Faça esse cálculo, tá bom? E depois veja quanto que falta para chegar lá no 1, tá bom? Beleza? Até mais!
E aí, conseguiram fazer aqui? Olha só, então vamos lá, vamos primeiro para a letra A, né? Na letra A, nós temos que é 0,4 elevado ao cubo, que é elevado a 3. Então, 0,4 elevado a 3. Quantas vezes que eu vou multiplicar a minha base, que é o 0,4? 3 vezes. Então, 0,4 vezes 0,4, né? É 0,16. E 0,4? 0,16 vezes 0,4 é, né? Quanto? Então, primeiro a professora fez essa continha aqui, de 0,4 vezes 0,4, que dá lá o 0,16. Aí depois a professora deixou bem registradinho aqui para vocês o próximo cálculo, que é 0,4, que é 0,16 vezes o 0,4. Ah, mas como assim, professora? Pensa que a gente foi multiplicando um por um, né? 0,4 vezes 0,4, 0,16. Né? Então, 0,16 vezes o 0,4 é 0,064, tá bom? Aqui também a professora montou a continha, ó, 0,16 vezes 0,4, tá? Então, faço essa multiplicação, esqueço da vírgula, lembra lá? Aí, no final que a gente coloca a vírgula, tá bom? Fiz todas as multiplicações lá, 4 vezes, né, 6, 24, subiu o 2 ali, 4 vezes 1, né, 4 mais 2, 6, 4 vezes 0, 0. Aqui a professora já colocou tudo 0, 0, 0, 0, porque 0 vezes 6, 0, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 0, 0, tá? Aí somamos tudo, chegamos lá no 0,064. Quantas casinhas tem depois da vírgula? Olha lá, 1, 2, 3, né? Porque eu estou contando aqui dos meus números que eu estou multiplicando. Então, venho lá, 1, 2, 3 e coloco a vírgula. Só para relembrar aí, tá bom? Então, a gente resolveu a potência, encontramos lá, 0,064. Mas a gente quer descobrir, né, para completar uma unidade faltam quantos? Então, eu pego uma unidade, né, e vou subtrair o 0,064. Perceba que a professora posicionou o 1 aqui, ó, vírgula com vírgula. Porque quando estamos adicionando, subtraindo, a gente sempre coloca vírgula com vírgula. Uma unidade e completei com zeros, tá bom? Aí, para fazer essa subtração, a professora foi lá e fez aquele procedimento de emprestar, né? Emprestei lá do 1, que daí aqui ficou 10, daí do 10 eu emprestei, né? 1 ficou 9, daí emprestei novamente até chegar lá no 10. Aí fiz, né? 10 menos 4, que é 6, 9 menos 3, né? Que é 3, 9 menos 0, que é 0, e 0 ali, tá bom? E vírgula embaixo de vírgula, porque estamos, né, na adição e subtração, lembra lá, vírgula, segue a vírgula ali. Tá bom? Então, para completar uma unidade, faltam ali 0, né, vírgula 936. Perceberam? Então, se eu somar 0,936 com 0,064, eu completo uma unidade. Tá bom? E a mesma coisa, pessoal, aqui com o 0,9. Vou elevar ao cubo, vou fazer as multiplicações, ó, 0,9 vezes 0,9 é 0,81. E 0,81 vezes 0,9 é 0,729, ó. Tá vendo? A professora fez a mesma continha aqui, tá bom? Então, encontramos ali que 0,9 vezes 0,9 é 0,729. Mas a gente quer saber quanto que falta ali para completar aquela uma unidade, né? Fazemos a mesma coisa, a subtração. Pego uma unidade e vou tirar 0,729, né? Isso dá 0,271. Então, ó, para completar uma unidade, faltam 0,271. Então, 0,271 mais, né, 0,729 fecham ali uma unidade. Isso foi para exercitar todos os cálculos aí com números decimais. Percebam que a gente, né, multiplicou, subtraiu. Na verdade, a gente trouxe aí um pouquinho de cada, para vocês relembrarem mesmo. Tentem fazer no caderninho de vocês, tá bom? Eu sei que alguns de vocês até usam a calculadora, né? Mas tenta fazer no caderno e faz na calculadora para ver se deu certo, beleza? Então, né, vamos praticar mais um pouquinho? O que vocês acham? Calcule, olha só, o número na forma decimal, ali ó, o número na forma decimal expressa por... Então, olha só, vamos ter ali um cálculo de uma expressão. Olha só, vamos desenvolver alguns conhecimentos aí que nós já sabemos. Então, eu tenho lá 1,5, tá? Menos 0,2, tá? Faltou a vírgulazinha, né? Mas, ó, é 0,2. Veja bem, tá? Se eu coloquei o zerinho aqui na frente, aqui, acabou não aparecendo aqui. É 0,2 elevado ao quadrado, divididos por 0,3 menos 1, tá bom? Tudo isso é igual a... Eis a questão. É isso que a professora está perguntando aí para vocês. Então, vamos lá responder? Que eu já volto aqui para a gente corrigir, tá bom?
aí, turminha? Vamos lá, então, resolver essa expressão? Olha só. Então, percebam aqui, né, que primeiro a gente tem que resolver o que está dentro dos parênteses, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer 1,5 menos 0,2, né? E 0,3 menos 0,1. A professora montou a continha aqui, ó, 1,5 menos 0,2 é 1,3. E ali 0,3 menos 0,1 é 0,2. Resolvi o que estava dentro do parênteses, né? Então, já está esse passo aqui, ó. Então, o primeiro passo era o que eu tinha, o segundo passo, resolvi o que estava dentro do parênteses, tá? Agora, nós temos que calcular a potência, tá? 1,3 elevado ao quadrado, que é o quê? 1,3 vezes 1,3. Muito bem. Fazendo essa continha de multiplicação, eu tenho lá 1,69, tá bom? Multiplica lá certinho, faça a continha aí no caderno. Vai dar lá 1,69. Continuando com a nossa conta, nós já realizamos o que estava dentro do parênteses, resolvemos a potência. Aqui agora, o que a gente tem que fazer? A divisão. Muito bem. 1,69 divididos por 0,2. Olha aqui a continha, tá bom? Eu tenho 1,69 divididos por 0,2. Perceba que esse zerinho aqui está em vermelho, porque a gente completou ele para poder fazer essa divisão. Lembra lá? Aí eu esqueço da vírgula e faço a divisão, tá bom? Fazendo essa divisão, eu encontro lá 8,45, tá? E depois disso, olha só, coloquei a respostinha ali. 1,69 divididos por 0,2 é 8,45. E o que nós vimos na aula de hoje, gente? Trabalhamos aí com potenciação de números, né, racionais, né, decimais, tá bom? Na anterior nós trabalhamos com fração, lembra lá? E na próxima aula, o que nós vamos fazer? Perímetro com frações, né? E números decimais. Que legal, gente. Não percam a próxima aula, tá bom? Um grande abração aí da professora.